Seja muito bem-vindo, você que é virginiano ou você que tem ascendente em virgem. Vamos aqui para sua previsão. Vou trabalhar aqui uma data importante, a data da lua cheia, que vai ocorrer já no primeiro dia de fevereiro, aqui pegando exatos 13 graus do signo de Leão. Vamos ver o que essa lua cheia vai te dizer, o setor que está sendo mexido, os aspectos que também são acontecimentos, como tudo isso vai reverberar. Lembrando que a lua cheia, ela representa algo que vai te gerar uma percepção maior sobre um tema aí que não dá para ser negligenciado, tá bom? E se você gosta de astrologia, eu já convido para que você se inscreva aqui no canal, que você ative o sininho para receber todas as notificações. Estou aqui sempre fazendo a previsão na alunação e na lua cheia. Lunação é lua nova. Então, se você está aqui, seja muito, muito bem-vindo. Para quem está aqui pela primeira vez. E compartilhe, porque aí quanto mais visualizações, com mais antecedência você recebe as previsões, tá bom? Então vamos lá, Virgem, vamos entender como é que tá tudo isso aqui para você, porque nós temos aqui uma lua cheia que está mexendo com uma área da tua vida que é uma área um tanto até difícil de explicar, porque ela não é palpável, ela é uma área mais subjetiva, que é a área que vem falando de que você... Nem sei, vamos ver como que eu vou começar a falar isso aqui. É tanta coisa que eu tenho para te dizer, mas vamos lá, né? Tem que começar. Bom, primeiramente, Virgem, é assim. Existem situações que estão afetando muito você e que, de alguma forma, isso pode te trazer a necessidade de se isolar, a necessidade de pausar ou a necessidade de esperar. Então, nós falamos de introspecção, pausa e espera. Por quê? Porque onde está ocorrendo essa lua cheia, fala sobre situações que você vem... que você já vem de um tempo acumulando, e sabe quando a gente vai jogando situações da vida e que a gente vai colocando ali no cantinho porque a gente não está conseguindo elaborar ou a gente precisa de um tempo para processar, e que inclusive para alguns pode ser até alguma situação que você precisa mover com discrição ou até mesmo nos bastidores de uma situação, tá? É como se aqui você tivesse mais atuante nos bastidores. É como se aqui você tivesse obtendo uma percepção mais silenciosa. Inclusive, é um céu que também pode trazer para você segredos que vêm à tona. Eu vou agora fazer uma avaliação, porque nós temos aspectos aqui, aspectos de oposições, porque muitas coisas estão ocorrendo no seu trabalho ou na composição da sua rotina, que tem uma tendência a estar passando por algumas modificações, algumas mudanças. Então, este cenário, ele colabora muito com fofoca, ou com comentários, ou com situações que você precisa investigar ou esperar. Meu conselho para vocês: espere, não haja na impulsividade. É recomendável que você faça uma pausa, ou que você faça um silêncio, ou que você espere que algumas coisas se desdobrem para que você realmente tome uma decisão que seja uma decisão coerente com o momento e que de alguma forma vai ajudá-lo neste processo que você vem atravessando aqui.
que para a grande maioria envolve situações no trabalho. Situações como fofoca, situações que podem envolver disse-me-disse, coisas que precisam serem investigadas, analisadas com cautela, no silêncio. Você está atravessando uma experiência, Virgem, que precisa de resiliência e que precisa de silêncio, sabedoria para você atravessar o que você está atravessando aqui, que para a grande maioria envolve questões com pessoas do seu ambiente de trabalho e que isso de alguma forma traz uma questão de comentários, de fofoca ou notícias que circulam, que estão mobilizando situações e que por algum motivo isso aqui vem te trazendo algum tipo de aflição emocional ou até mesmo medo, tá? Isolamento, necessidade de esperar, aguardar. A espera aqui e o silêncio aqui nesta previsão vem como uma bênção para você. E aí, nós temos um outro cenário aqui, Virgem, para aqueles que, de alguma forma, estão atravessando algum probleminha de saúde, tá? Se você está passando por alguma situação em que você tem que olhar um pouquinho para a tua saúde, em que você está fazendo algum tratamento, ou que você vai fazer algum procedimento cirúrgico, é como se aqui você tivesse que fazer uma pausa, talvez uma parada. Às vezes acontecem situações com a nossa saúde que a gente precisa parar, que a gente precisa pausar e que a gente precisa esperar, né? Às vezes tem o tempo ali de descanso, de recuperação da saúde. Aqui também, inclusive, pode ser algum tratamento de saúde que vai levar para você ainda um tempo, podendo sair aqui algum tipo de diagnóstico, podendo sair algum tipo de resultado, tá? Você viu que agora eu fui para um outro caminho e que este outro caminho você tem que avaliar se cabe para você. Eu estou trazendo alguns panoramas. O primeiro está falando do conselho de esperar, aguardar, não agir na impulsividade. Esse é o conselho principal, tá bom? Respeitar as pausas da vida, respeitar aquele momento que a gente precisa de uma introspecção, de olhar para dentro, né? São aquelas pausas necessárias. E que para alguns essa pausa, ela tem a ver com o cenário do trabalho que está bastante movimentado, tem aqui uma muvuca acontecendo, pode ter brigas, pode ter fofocas, pode ter disse-me-disse. Ah, quer ver uma outra no cenário de trabalho que também cabe aqui? Se você está fazendo algum processo seletivo, é como se fosse um processo seletivo muito em segredo. Sabe aquela coisa, Paloma, eu trabalho numa empresa X, mas, sei lá, o concorrente me chamou. Ou estou dando um novo passo, quero mudar de área, quero mudar de trabalho. Então é como se você estivesse agindo com silêncio, em segredo. Aqui, inclusive, se você não está fazendo em segredo, isso pode te fazer, isso pode dar mal, dar ruim para você aqui, tá? Porque nós temos um céu que fala, Virgem, vamos agir no segredo, vamos agir no silêncio. Isso é bom para você nesse momento aqui, tá? E para outros, isso aqui pode ser que você... e se você tiver à espera de uma proposta de trabalho, tá muito auspicioso, tá? Porém, é como se você tivesse que trabalhar os seus medos, avaliar realmente quem é você nesse momento, como que você quer agir, aquela coisa toda, tá? Agora, para outros também pode ser movimentos que ocorrem no trabalho, que envolvem segredos,
chefes que podem estar mudando de área. Sabe quando ocorre uma muvuquinha, de repente você vai ficar sabendo por alguém te conta um segredo, o chefe tal, o diretor tal, o coordenador tal, o gerente tal, ou tal pessoa ali da área está querendo fazer algumas mudanças, então vai mobilizar todo mundo. Então é como se fosse fofoca ou movimentos estratégicos no trabalho que inclusive podem ser que você esteja a par desses movimentos que serão feitos no trabalho, tá? E para outros envolve, infelizmente, essa questão de saúde, pedindo para que você tenha um pouquinho de parcimônia, que você aceite o momento, que é um momento de pausa, que é um momento de cuidado com a tua saúde. Não é o momento de correr, é o momento de pausar, respirar, meditar sobre tudo que você vem atravessando. Virgem, então eu dei para você aqui os panoramas, veja o que cabe para você e meu conselho é, que tal você fazer uma pausa também? Se você conseguir, eu acho que seria maravilhoso para você diminuir o ritmo, inclusive isso aqui, se você estiver num momento muito workaholic ali, trabalhando muito, pode ser que você tenha que pausar. Pode ser que você queira, sabe, às vezes vem uma gripe, sabe essas coisas, às vezes que tira a gente um pouco daquela loucura. Mas, lógico, cada caso é um caso. Eu quero que você analise o que é isso para você. O que a vida vem pedindo aí para você olhar para dentro, para você refletir, para você meditar. Se você é dono de empresa, pode ser que você tenha que mexer com funcionários, quadro de funcionários. Então você está esperando o momento certo para fazer tudo isso e que provavelmente nessa lua cheia dia 1º de fevereiro, você vai ter uma visão de como você deve conduzir tudo isso, tá bom? Pronto, falei tudo aqui. Aí o que eu quero trazer é que você tem aqui os planetas geracionais, Plutão de alguma forma, ele já vem avisando que o seu cenário de trabalho, ele vai passar por uma mudança, por uma transformação importante, inclusive necessária aí para o teu progresso, para o teu crescimento. Então isso aqui é uma coisa que, de alguma maneira, já vem sendo colocado em movimento na tua vida. Para alguns aqui pode até representar até uma aposentadoria, um desfecho de um ciclo, tá bom? E que se no teu caso for isso, se você está encerrando um ciclo, pode ser que então nesta lua cheia você está um pouco perdido. Meu Deus, e agora? Como que eu vou fazer? Como que vai ficar a minha rotina? Como que vai ficar tudo, tá? Mas a intenção desta previsão, ela fala muito de você agir mais no silêncio, como se você tivesse com alguma estratégia esperando o momento certo para tomar uma medida importante no teu trabalho. Lembrando que o ponto central desta previsão é o seu autoconhecimento, é o sacro ofício, que é o sacrifício. O que é o sacro ofício? Quando a gente se sacrifica por algo que é sagrado, o trabalho sagrado. Então é um sacrifício que merece a nossa atenção, que merece o seu desprendimento, que merece a sua desenvoltura, tá? Então esse olhar para dentro, avaliar o que é melhor, tudo isso vem sendo para você algo importante. Se você receber uma proposta de trabalho, pode ser que aqui você fique avaliando se você deve ou não aceitar. Enfim, tua rotina precisa passar por novos movimentos aí, tá? Então, como eu tinha dito para vocês, Plutão ele tá já anunciando esse encerramento de ciclo. Aqui tá muito aberto para você voltar a estudar ou pensar em novas estratégias para o futuro. Trabalho, estudo inserido com a tecnologia, tá? Se você deseja se atualizar no teu trabalho, ou de repente, Paloma, eu quero fazer um curso que eu quero ser empresário, ou eu quero abrir um negócio, ou eu quero trabalhar com tecnologia. Nós temos aqui um cenário interessante, tá? E que inclusive tem uma pessoa aqui te ajudando, tá? Aqui me dá uma sensação de uma pessoa muito sábia, uma pessoa mais velha, ou uma pessoa que tem muita sabedoria, muita experiência, que pode estar ajudando você a fazer algum tipo de transição, tá bom?
Olha quanta coisa que eu tô trazendo aqui para vocês. E pessoal, se você, eu tenho duas coisas ainda para falar para você, muito importante dessa previsão, mas antes eu quero te fazer um convite. Se você quiser fazer o curso de astrologia comigo, as inscrições estão abertas. Eu vou deixar aqui o meu contato do WhatsApp. Entre lá, pede todas as informações, te passo e você analisa se você quer fazer esse curso. É tanto para formar astrólogo quanto também para o teu autoconhecimento. Tenho certeza que você vai mudar muito o teu campo de visão e vai trazer para você caminhos, possibilidades. É um curso maravilhoso, modéstia à parte. Então, se você quer fazer esse curso, então tá na hora, tá? Chegou o momento. Aguardo vocês. Bom, vamos então agora voltar aqui para a previsão. O que acontece aqui? Eu quero que você pare para o dia 6 de fevereiro. 6 de fevereiro, dá uma pausa, dá uma parada, porque aqui nós temos um céu que está trazendo para você a possibilidade de você avaliar esse trabalho aqui, até financeiramente o que é melhor para você. É como se aqui você estivesse em contato com pessoas que podem estar ajudando você a ganhar dinheiro. Aqui pode ser uma proposta de trabalho, aqui pode ser uma movimentação financeira que é interessante para você, tá? Então você vai ter aqui, talvez assim, aqui me deu para alguns, gente, isso aqui pode até ser uma parceria, tá? Uma parceria, uma possibilidade de você estar com outra pessoa, não sei, me deu essa sensação. Ou alguém ajudando vocês aqui a dar um salto, a fazer algum movimento. Mas que tem proposta de trabalho, tem. E que o dia 6 de fevereiro você vai ter oportunidade de reavaliar o que eu tô vendo aqui. Onde, sabe quando o céu ele traz um movimento, só que é um movimento que você tem que manipular. É diferente das fases lunares que aquilo acontece. Não, aqui você tem que manipular para você. Então, dia 6, pare para analisar como que você quer lidar com o teu dinheiro, ou com possibilidades de ganhos materiais, ou propostas de trabalho, tá? Aqui nós temos um alerta, porque nós temos aqui um ângulo desafiador com o planeta Júpiter, falando que você está com uma tendência também a desperdiçar coisas, desperdiçar dinheiro, desperdiçar oportunidades, tá? Isso às vezes por conta de crenças ou um campo de visão que não te favorece, tá? Ou assim, você teria que fazer uma avaliação de trabalho em equipe. Para alguns pode ser até, de repente, propostas que pode ser em outra cidade também. Então, isso gerar para você um questionamento, uma avaliação. Mas, Virgem, o que eu entendo aqui nesse céu é que tá maravilhoso para você. Vai do quanto que você tá aberto e disponível, né? Acho que a palavra não é nem aberto. Aberto você tá. Mas é o quanto você está disponível, talvez, a fazer uma mudança muito significativa aqui, tá bom? E aí, eu quero ir lá para o dia 9 de fevereiro, em que nós temos aqui a fase da lua minguante. Uma lua que está, de alguma forma, trazendo boa... Assim, você está aqui no momento, nessa lua minguante. Essa lua minguante, ela está muito auspiciosa, muito, tá? Porque a lua faz um excelente aspecto com Júpiter, dizendo que aqui você tem contato com pessoas que são pessoas que abrem teu caminho, ou pessoas com quem você pode, de fato, desenvolver uma ideia, um projeto que tem mais a ver com você, tá? Mas aqui tá falando, pare para analisar o que você precisa abrir mão para que esta ideia, para que este projeto realmente dê certo, tá? Então, é como se nesta lua, que nesta fase lunar, você vai ter que ter contatos com pessoas. Eu vejo que são pessoas interessantes, com ideias interessantes, projetos grandiosos, coisas muito bacanas. Mas aqui fala assim, tá bom, mas o que você precisa abrir mão? Talvez uma ideia fixa que você está tendo, ou talvez você vai ter que criar um movimento diferente, entendeu? Talvez você vai ter que até
avaliar o que sai da sua boca, pensando em como que você vai elaborar uma ideia com pessoas, porque aqui tá bom, Virgem, tá? Tá bom. Só que tá pedindo de você uma sabedoria para você se comunicar, uma sabedoria para você expor as suas ideias, tá? Senão aqui você pode ter problemas e não aproveitar o tanto de coisa boa que tem aqui, de projetos, ideias e pessoas interessantes que você vem atraindo aí para a tua vida, tá bom? Então, faça aqui uma avaliação do que você precisa, como que você deve usar o seu conhecimento, como que você deve usar a sua comunicação, como que você deve se expressar com as pessoas ali do seu convívio, tá bom? Para alguns aqui pode até ser uma mudança de vizinhança, você querendo ir para um outro lugar também, uma mudança, uma renovação na ambiência em que você convive ali com as pessoas que você convive, porque aqui você está numa fase de muito crescimento, de muito progresso, mas o ambiente que você tá vai mudar. As relações interpessoais tendem a mudar. Algo está se encerrando aí, tá bom? Virgem, então é isso. Eu espero que eu tenha te ajudado, que você tenha aí um período de lua cheia abençoado. Em breve estou aqui com mais previsões. Até mais.